Sabe, há pessoas que querem se mover em Deus e querem ver Deus se movendo na vida delas, mas elas não sabem como Deus se move. Há cristãos que estão há 10 anos seguindo a Jesus, seguindo a Deus, estão nas igrejas, mas não sabem discernir a voz de Deus. Não sabem. Quando precisam tomar uma decisão, elas simplesmente não sabem se é Deus falando, ou se é o diabo falando, ou se é apenas a mente delas brincando com elas. Por isso a importância de nós entendermos a linguagem de Deus, a forma como Deus fala, a forma como Deus se move, para que nós não sejamos como crianças, diz a Bíblia, levados por todo vento, todo e qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1, 1 Coríntios 12, 1, diz assim: na sua Bíblia existe uma palavra que não existe no texto que Paulo escreveu. Os tradutores colocaram essa palavra, mas eu vou retirar essa palavra, porque eu estou com o texto que Paulo escreveu, bem aqui na minha frente, na língua que ele escreveu, no grego koiné, e não existe essa palavra, não existe a palavra dons. Diga, dons. Não existe essa palavra nesse texto. 1 Coríntios 12, 1 diz: irmãos, a respeito das coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Na sua Bíblia está escrito, na sua tradução está escrito assim: ora, a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês desconheçam. Porém, a palavra dons não existe nesse texto. Eu estou com ele bem aqui na minha frente. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo que ele não deseja que a igreja seja ignorante, ou seja, desconheça o mover de Deus, as coisas do Espírito de Deus, como Deus se move, como Deus fala, como Deus faz milagres, como Deus opera, quando Deus opera, o que move Deus, o que move o coração de Deus. Kenneth Hagin, um dos maiores mestres da história, ele disse que é melhor 5 minutos de oração bem definida, baseada na palavra, do que 1 hora de uma longa oração sem nenhuma definição. Não é por orar muito que você vai receber respostas de oração, é por orar certo. Você diz: pastor, e existe uma maneira certa de orar? Sim. Qual é a maneira certa de orar? A maneira bíblica. E qual é a maneira bíblica? Orar à vontade de Deus. Quando nós pedimos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve, diz a palavra de Deus. Em Joel capítulo 2, versículo 28, Joel foi um profeta. Joel capítulo 2, versículo 28. Esse texto foi citado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Pentecostes significa literalmente, não foi uma palavra que foi transliterada, ou seja, foi tirada do grego e colocada direto para o português. O que significa Pentecostes? Atos capítulo 2, nós lemos que o dia era o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, a própria palavra significa 50º dia, ou seja, o dia de número 50. Por quê? Porque após 50 dias da Páscoa, celebrava-se a grande festa da entrega da lei a Moisés no Monte Sinai. E essa festa se chamava, não Pentecostes, se chamava Tabernáculos. Nós chamamos de Pentecostes, os judeus chamam de Tabernáculos. Você pode usar ambos os nomes. Nesse dia o apóstolo Pedro fez uma grande pregação, uma pregação poderosa, e ele usou esse texto de Joel capítulo 2, versículo 28, que diz assim: e há de ser que depois
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Deus está dizendo que nos últimos dias Ele iria derramar do seu espírito, e as pessoas iriam profetizar, ter sonhos e visões. Diga após mim: profecia, sonhos e visões. Diga: a linguagem de Deus. Como Deus fala com o homem? É óbvio que Deus fala com o homem através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Mas como Deus se manifesta? Através de profecias, de sonhos e de visões. Quando você lê em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus falando essa linguagem de profecias, de sonhos e de visões. Quando você chega ao livro de Gênesis, você vê claramente que José teve sonhos. Você vê que Jacó, pai de José, quando ele estava fugindo de Esaú, seu irmão, lá em Betel, na casa de Deus, ele teve uma visão de uma escada que conectava os céus e a terra, e essa escada era Jesus. Depois Jesus fala isso para Natanael. Essa escada representava Jesus, que conecta o céu à terra e a terra aos céus. Ele teve essa visão. Você vê em muitos lugares profecias e profecias. Você vê, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 3, no chamado de Moisés, que Moisés teve a visão de uma sarça que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Esse texto revela as três linguagens, as três formas da linguagem de Deus: profecias, visões e sonhos. E nós vamos ver cada uma delas. Nós não vamos vê-las todas hoje à noite. Não quero sobrecarregá-los. Então eu vou dividir essa palavra em 2 ou 3 palavras, para que possamos sair daqui entendendo muito bem cada uma delas. Diga após mim: profecias, sonhos e visões. Você precisa entender a forma que Deus fala com você. Há muitas formas que Deus fala. Por exemplo, há muitas formas que Deus fala, e Deus dá palavras de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É quando Deus te revela algo sobre uma pessoa ou sobre uma situação que você não conhecia e ninguém te falou, mas você recebeu uma palavra de conhecimento. Você conhece coisas que ninguém te disse sobre a vida de alguém ou sobre uma situação. Isso é uma palavra de conhecimento. Eu me arrisco a dizer que a maioria de nós aqui já recebeu palavras de conhecimento sem saber. Porque como é que Deus dá uma palavra de conhecimento? Você pode, número 1, ver algo. Diga: ver algo. Uma palavra de conhecimento. Um pastor estava pregando, na verdade eu acho que ele nem estava pregando. Um pastor amigo meu, ele estava na igreja e ele viu um irmão entrando, uma pessoa entrando, não um irmão, mas uma pessoa. E ele viu no ombro dessa pessoa como se um macaco, não era um macaco, mas era como se fosse um macaco agarrado nele. E ele orou por aquela pessoa estava oprimida por um demônio. Ele viu algo. Diga: ver. Você também pode ouvir algo. Diga: ouvir. Você pode ouvir aqui fora, uma voz audível. Você pode ouvir na sua mente, ou você pode ouvir no seu espírito. Quando acontecer com você, você vai saber. Por exemplo, um dia, eu já falei aqui que eu estava orando por alguém, e a pessoa estava falando das várias doenças que ela tinha. Enquanto a pessoa estava falando as várias doenças, e eram muitas, Deus colocou uma palavra, eu recebi uma palavra de conhecimento.
Deus falou comigo na minha mente, Ele disse assim: e o perdão, uma frase só, uma pergunta, e o perdão? Eu deixei a pessoa terminar de contar a sua longa lista de doenças, e eu disse: irmã, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ela disse: pode. Eu disse: e o perdão? Ela olhou para mim, como se eu tivesse falado uma coisa de outro mundo. Eu disse: e as pessoas que a senhora precisa perdoar? Sabe o que ela respondeu para mim? O que ela me respondeu? Ela disse: pastor, o senhor lê mentes? Eu disse: eu não leio mentes, mas eu recebi uma palavra de conhecimento. Deus me mostrou algo na sua vida. E eu disse mais para ela: a chave para a sua cura está no perdão. Então nós precisamos ser treinados nas coisas de Deus. E eu, como pastor dessa amada igreja, preciso treiná-los e ensiná-los e instruí-los nas coisas de Deus, senão eu não vou ser um bom pastor. E a primeira coisa são as profecias. Diga: profecias. Sabe, há muita confusão no meio cristão sobre profecias, porque nós mistificamos as coisas. Sabe, Deus é espetacular, mas Ele faz os milagres de Deus. Os milagres de Deus são espetaculares, mas a ministração dos milagres não são espetaculares. Hoje de manhã eu estava aqui, uma irmã que está voltando para a igreja me procurou. Aliás, há 20 dias atrás aproximadamente, eu estava num culto. Ela disse que ela ia fazer uma cirurgia, ia retirar a tireoide, ia ter que tomar medicamento para o resto da vida dela, já estava confirmado. Ela só ia fazer os exames preliminares para a cirurgia. Ela disse: eu estava no final do culto, eu desci para ministrar, foi no culto da manhã. Eu creio em curas, eu creio em curas, eu creio num Deus que cura. Jesus pregava, Jesus ensinava, pregava e curava. Eu creio em curas. Ela disse: pastor, há 20 dias atrás aproximadamente, ela disse: mas eu creio, pastor, que eu vou ser curada se o senhor orar por mim. Eu disse: amém, seja conforme a sua fé. Coloquei a mão sobre ela, orei sobre ela, ela chorou. Ela saiu hoje de manhã, ela veio aqui, ela disse: pastor, eu não vou precisar fazer a cirurgia, eu só vou tomar um medicamento para regular algumas coisas, mas eu não vou precisar tirar a minha tireoide. Eu creio que eu estou completamente curada. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. O milagre é espetacular, mas não a ministração. Sabe, não há nada de espetacular em você cuspir no chão, fazer lodo e aplicar no olho de alguém. Jesus não era um showman, Ele não era um homem de fazer espetáculos. Os próprios milagres já são espetaculares. Não precisa. Então há pessoas que quando vão entregar profecias, elas mudam a voz. Igual o irmão que ele nunca fale uma palavra que você não sabe. Um irmão ouviu uma palavra, ele estava lendo a Bíblia, ele viu duas palavras muito bonitas: principados e potestades. Está lá em Colossenses. E ele achou tão bonito e ele ia pregar, ele era um diácono, ele ia pregar no próximo culto. Então ele chegou, e foi numa igreja da paz que isso aconteceu, estou falando do que aconteceu na nossa casa. Então ele chegou na igreja e ele pegou o microfone quando ele ia dar uma palavra, eu acho que era para oferta, e ele disse assim: meus irmãos, antes de eu ministrar essa oferta, eu quero saudar os principados e as potestades da igreja da paz. Só que principados e potestades da Bíblia são demônios. Então há pessoas que mudam até a voz. Eis que eu te digo, meu servo. Não precisa isso para entregar profecias. Não precisa disso. Você não precisa mudar sua voz. Você não precisa introduzir a profecia por eis que eu te digo. Há pelo menos 3 coisas básicas que você precisa, que nós precisamos entender sobre as profecias. Número um, o propósito da profecia, o propósito profético. Diga após mim: o propósito profético.
99,99999% das vezes que Deus usar alguém, que Deus enviar alguém para te dar uma palavra profética, essa palavra vai apenas confirmar algo que Deus já está falando com você, ou algo que Deus já esteja tratando na sua vida, que você já está sentindo de Deus, ou você já estava orando muito sobre aquilo, e aquilo vem como uma resposta para você. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então Deus, Ele usa a profecia para confirmar algo que normalmente Ele já tem falado com você, no seu tempo sozinho com Deus, no seu tempo de meditação na palavra de Deus, no seu tempo de oração, no seu tempo de adoração. A segunda coisa que você precisa entender sobre profecias é o triângulo profético. Diga após mim: o triângulo profético. Triângulo profético. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, 1 Coríntios 14, 3, bem, primeiramente, 1 Coríntios 12, 13 e 14, são 3 capítulos que falam sobre as coisas espirituais, sobre os dons espirituais. Nós devemos ler esse bloco, 1 Coríntios 12, 13 e 14, muitas pessoas leem apenas o 13, é o capítulo do amor. Sabe o que é interessante? É que a palavra amor na Bíblia porque cada letra em hebraico tem um número, e somando o número dessas letras, eu ia falar adivinha, mas é pecado adivinhar, mas o número é 13. Então é interessante que o capítulo da Bíblia que fala sobre amor também é o número 13. Então 13, diga para a pessoa que está ao seu lado: 13 não é número de azar, é o número do amor. Glória a Deus, que maravilha. E nesse 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 14, 3, diz assim: mas a pessoa que profetiza está falando a homens. Mas a pessoa que profetiza está falando a homens para edificação, para consolação, ou para exortação, e para conforto, para confortar. Diga: edificação. Olha o triângulo profético. Mas aquele que profetiza está falando a homens para edificação, exortação, que é a mesma palavra, daqui a pouquinho a gente vai ver essa palavra exortação, e consolação. Esse é o triângulo profético. A profecia, ela é dada para edificar. O que é edificar? É levantar, é construir. Então o profeta é alguém que ele edifica a igreja, ele levanta as pessoas. Não somente isso, mas também ele exorta. Exortar não é chamar a atenção das pessoas. Sabe que a palavra exortar, a palavra exortação na sua Bíblia, no Novo Testamento, a palavra grega é paráclesin. Paráclesin veio do verbo parakaleo. O que é parakaleo? É chamar para o lado. Kaleo é chamar. Ou para é ao lado. Chamar para o lado. Ou seja, dar apoio, dar ânimo. O Espírito Santo é chamado por Jesus em João 16 de Parácletos. Algumas pessoas pronunciam Paracletos, mas está errado, porque no grego o acento está no A. Parácletos. Parácletos é o consolador, o confortador, aquele que dá ânimo, aquele que inspira. Então a profecia ela é dada para levantar as pessoas, para construir, para edificar, para levantar, para colocar para cima, para confortar, para chamar para o lado, para dar apoio, para motivar e para consolar. Esse é o triângulo profético. 99,99999% das profecias estão dentro do triângulo profético. Mas há profetas que não entendem o triângulo profético. Deixa-me lhe dizer, qualquer profecia que saia do triângulo profético tem que ser julgada
pelos profetas ou pela liderança da igreja. Vou repetir: qualquer profecia que saia do triângulo profético, que não seja para levantar alguém, para levantar a igreja, para edificar a igreja, para construir a igreja, para animar a igreja, para consolar a igreja, para confortar a igreja, para apoiar as pessoas, se uma profecia foge disso, ela tem que ser julgada. Está em 1 Coríntios capítulo 14, você pode ler. A Bíblia diz que uns profetas vão profetizar e outros vão julgar. Julgar não os profetas, mas julgar as profecias. Sabe, queridos, nós não podemos acreditar em qualquer pessoa que nos dá uma palavra, dizendo que é de Deus, só porque algo vem precedido pela frase, eis que eu te digo, não quer dizer que é uma palavra de Deus. Nós temos que julgar pela Bíblia. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Jesus diz, olha, fala ao anjo, ou seja, ao pastor, fala ao pastor. Jesus não disse fala à igreja. Jesus disse fala ao pastor, ao anjo. Entendeu? Então, se você tem uma palavra para a igreja, não é para você pegar o microfone e dar, fala com o anjo, o pastor, a autoridade que está ali. Então, Jesus fala para João e diz, escreve ao anjo da igreja em Éfeso, e diz para ele, e ele começa a fazer um elogio. Depois ele diz, mas eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Mas aí Jesus, depois de corrigir a igreja, ou o anjo da igreja, ou o pastor da igreja, ele diz, mas eu te aconselho a você, estou parafraseando, arrependa-se, volte ao seu primeiro amor. E ele dá uma promessa. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Deus fala, eu estou triste com essa igreja. Saiu do triângulo profético. Por exemplo, uma pessoa chegou para uma mulher grávida e ela disse assim, você já perdeu 3 crianças, e essa criança que você tem aí, você também vai perder, porque Deus está falando. Essa palavra profética vai levantar alguém, sim ou não? Vai consolar alguém, sim ou não? Vai confortar alguém, sim ou não? Essa palavra tem que ser julgada pelos profetas da igreja. Quantos estão compreendendo? Não aceite isso. Não aceite qualquer pessoa falar qualquer coisa e você receber como sendo de Deus. Estava conversando com um rapaz, ele não é aqui dessa igreja, mas ele disse que ele foi visitar uma igreja, e quando ele chegou lá, ele sentou lá atrás, e quando ele estava lá atrás, ele disse que a profetisa foi lá onde ele estava e disse assim, eu vejo você todo ensanguentado, sofrendo um acidente, todo quebrado. Essa palavra vai levantar alguém, sim ou não? Essa palavra é de edificação? É para levantar? Essa palavra vai te animar? Não. Essa palavra vai te consolar? Não. Tem que ser julgada pela liderança da igreja. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender isso. Terceira coisa que nós precisamos entender sobre as profecias. Nós já entendemos o propósito profético. A profecia normalmente é dada para confirmar algo que Deus já está falando com você. Nós já falamos sobre o triângulo profético. A profecia, ela é dada para consolar, para edificar, para te levantar, para te edificar, para edificar a igreja, edificar as pessoas, para consolar as pessoas. Deus nunca vai expor um pecado na vida de alguém, publicamente. Mesmo que Deus me revelasse, se eu tivesse uma palavra de conhecimento, se eu estivesse pregando aqui, e isso não aconteceu, tá? Fique tranquilo. Mas, se eu estivesse pregando aqui, Deus me mostrasse que alguém estava em pecado, eu jamais falaria do microfone expondo as pessoas. Porque Deus não quer expor, Deus quer restaurar. O diabo quer envergonhar as pessoas, Deus quer restaurar as pessoas. Amém, meus irmãos? Então, queridos,
Mas às vezes acontece de algum profeta imaturo, que não conhece a palavra de Deus, Deus mostra alguma coisa para ele, e era para ele falar em particular com aquele irmão ou com aquela irmã, mas ele aponta para o irmão: eu estou apontando para uma cadeira vazia, porque não tem ninguém aí, e ele diz assim: meu irmão, estou apontando para essa cadeira vazia, Deus está me dizendo que você está preso no vício da pornografia. Eu tenho te visto, meu irmão. Toda a igreja ouve o irmão. Não é assim que Deus trata as coisas. A fé atua pelo amor, diz a Bíblia. Diga após mim: a fé atua pelo amor. Terceira coisa, nós precisamos entender o padrão profético. Qual é o padrão profético? Veja bem, presta atenção. O padrão profético é o seguinte: quando Deus tem uma palavra profética para você, Ele envia o profeta até você. Vou repetir: quando Deus tem uma palavra profética para você, Ele envia o profeta ou a profetisa para você. Não é para você sair correndo, não é para você e nem para mim sairmos correndo atrás de profecias. Não é bíblico, simplesmente não é. Quando Deus tinha uma palavra para dar a Nínive, Deus falou com Jonas: Jonas, vá a Nínive e prega a minha palavra para eles. Quando Deus tinha uma palavra para Davi, Ele enviou Natã. Ele enviou Natã com uma palavra para Davi. Não foi Davi que ficava: Natã, Deus te falou alguma palavra sobre mim? Aí ele ia para outro profeta: Deus falou alguma palavra para você sobre a meu respeito? Não é assim. Mas há pessoas que pensam assim: meu irmão, ali naquela igreja, ali naquela casa, nós temos a profetisa Canela de Fogo, nós temos a irmã, meu irmão, que ela é uma tocha para Deus, e ela, todo mundo que vai lá, ela tem uma palavra. Desconfie. Ou ela é muito espiritual, ou ela está mentindo. Porque não é possível que Deus tenha uma palavra profética para cada pessoa, entregar para cada pessoa. 300 pessoas, cada pessoa tem uma palavra profética. Então, quando Deus quer falar com você, você não precisa ir atrás das profecias. Deus vai enviar os profetas até a tua casa, até o teu trabalho, e eles vão te achar. Não foi Eliseu que foi atrás de Elias, foi Deus que disse para Elias ungir Eliseu. É assim que funcionam as coisas de Deus. Não foi a viúva de Sarepta que foi atrás de Elias dizendo: me dê uma palavra. Foi Elias que disse: você vai e você vai fazer um bolo, como você disse, mas você vai fazer para mim, porque Deus já falou para mim que se você fizer isso, Deus vai prosperar e não vai faltar azeite e nem farinha na botija. Quantos estão compreendendo? Então, queridos, não é para você ficar correndo atrás de palavras proféticas. Quando alguém entregar uma palavra profética para você, ore a respeito. Coloque isso diante de Deus. Leve a sério. Quando alguém falar uma palavra profética para você, especialmente se ela se encaixar, se essa palavra profética que alguém está te dando se encaixar no triângulo profético, receba. Essa palavra vai te exaltar não, vai te edificar, vai te construir, vai te levantar, vai te consolar, vai confortar o seu coração. Receba como palavra de Deus. É uma palavra de tragédia, é uma palavra de destruição, ore sobre isso. Pode ser que seja uma palavra de Deus, eu não estou dizendo que não seja, eu estou apenas dizendo que ela precisa ser julgada. E eu estou dizendo também para você: tome cuidado com as pessoas que ministram sobre a sua vida.
Sabe, as aparências enganam. A Bíblia diz, Jesus disse que nós vamos conhecer as pessoas como nós conhecemos as árvores. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer saber se um homem é de Deus, se uma mulher é de Deus? Olhe para os seus frutos. Mangueira vai dar mangas, laranjeira vai dar laranjas, bananeiras vão dar bananas. Laranjeira não vai dar espinho, a mangueira não vai dar espinho, nem rosas. Então você olha para a família do homem de Deus. Essa profetisa Canela de Fogo, como é que é o marido dela? Ela é casada pelo menos com esse marido? Como é que é a casa dela? Ela mora alugada, mas ela mora alugado, né? Ela mora de aluguel. Verifique se ela está pagando esse aluguel. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É pelos frutos que se conhecem as árvores. Amém, queridos? Hoje nós aprendemos a primeira parte de como discernir, de como entender a linguagem de Deus. Sabe, eu já recebi profecias tão simples, mas eu peguei com... Não precisa você mudar a voz, não precisa você ser uma coisa espetacular. Simplesmente a pessoa disse Deus. Eu não posso falar as palavras proféticas que eu recebi, porque são muito pessoais. Mas as pessoas falaram, por exemplo, quando o Iamin esteve aqui, ele me entregou pelo menos 2 palavras proféticas. Ele simplesmente entrou no carro e ele disse: eu vou lhe dizer o que Deus disse a seu respeito. E eu disse o que ele disse, e ele falou para mim o que Deus havia falado para ele. Ele não disse: espere um minuto, que eu estou sendo conectado com o espiritual. Aleluias. Para que isso? Não precisa disso. Não precisa desse espetáculo. Não precisa dessa coisa toda. Ele simplesmente disse: eu quero te dizer o que Deus me mostrou a seu respeito. Quando o pastor, em 2019, no início de 2019, o Iamin esteve aqui. Foi a primeira vez que ele esteve, em fevereiro, né? Eu fui tomar um café da manhã com ele. Ele disse, o nome daquele pastor que estava lá, era o pastor Miguel que estava ali. Quando o Iamin chegou, ele disse: como é o nome dele, Miguel? Ele disse assim: esse pastor, ele vai ser enviado, não vai demorar muito. Quando ele for enviado, deixe-o ir. Deixe-o ir, libere-o para ele ir. Eu não falei para o Miguel, não falei para ninguém. Guardei isso no meu coração. E a palavra se cumpriu. Antes do final daquele ano, veio a necessidade de enviar o Miguel para Bragança. O Miguel está fluindo lá com a Jeane. Quando as coisas são de Deus, fluem. Como você sabe que um profeta é verdadeiramente um profeta? Quando as suas palavras se cumprem. Amém, queridos? Não creia em qualquer bobagem, não creia em qualquer ensino, em qualquer vento de doutrina, em qualquer tipo de profecias. Não. Verifique as coisas. Não deixe qualquer pessoa ministrar uma palavra sobre você. Não deixe aquilo te abalar. Amém?